Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Geiliane, eu tenho 24 anos e esse é mais um vídeo do canal Eu Sendo Eu. Bom, para começar o vídeo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já ouviu falar sobre Ho'oponopono? Você já ouviu falar sobre a lei da atração, lei do desapego, efeito Zenão? Já ouviu falar? Pois é. Eu descobri a lei da atração faz mais ou menos 4 a 5 anos. E eu descobri que, na verdade, antes de praticar conscientemente a lei da atração, eu já praticava ela desde que eu era criança, desde que eu era adolescente. E eu não sabia. A lei da atração nada mais é do que você cocriar o que você quer para a sua vida. Resumidamente, a lei da atração é você ter fé de que algo vai acontecer, mas você ter tanta fé, que não te resta dúvidas de que aquilo vai acontecer. Eu, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu vivia falando que quando eu completasse os meus 18 anos, eu teria minha casa, eu teria meu carro e eu estaria casada. E eu falava isso de maneira inconsciente. Eu não sabia o que era até então a lei da atração. Eu só sei que eu falava constantemente no meu grupo de amigas. Quando eu tiver 18 anos eu quero casar, quando eu tiver 18 anos eu quero ter meu carro, quando eu tiver 18 anos eu quero ter minha casa. E quando eu era criança, eu falava pra minha mãe frequentemente: mãe, quando eu crescer, eu vou ser rica. Eu não me contento em viver a vida do jeito que a gente vive. Quando eu crescer, eu vou ser rica. E acabou que, por ironia do destino, quando eu completei 18 anos, eu tive um problema com o meu pai. Eu tinha acabado de conhecer o meu namorado. Tive um problema com o meu pai, onde por uma discussão eu acabei precisando sair de casa. E isso tinha 2 meses que eu tinha completado 18 anos. E até então, meu marido, que era namorado, falou: vem pra cá, vem morar aqui comigo, né? Já que a gente já pretendia casar de qualquer forma, mas não ser do jeito que está sendo. E você vai precisar sair de casa, vem morar comigo. Falei, tá bom, fui. Fomos morar juntos. Saí da minha casa aos 18 anos. Me casei aos 18 anos. Calma que tá pouco ainda. Quando faltava 15 dias para eu completar os meus 19 anos, ou seja, eu ainda estava com 18 anos. Faltando 15 dias para me completar os meus 19 anos, simplesmente eu tive um problema no meu trabalho, que foi na época da pandemia, 2020. O meu trabalho já não estava sendo mais home office, eu teria que ir presencialmente todos os dias. E eu trabalhava numa escola estadual como professora. E era uma área um pouco precária, tinha muita mata. Era uma zona mais humilde, podendo se dizer. E era muito perigoso ficar indo. Eu descia a passarela, ia andando mais ou menos 1 a 2 quilômetros até chegar no trabalho. E era muito perigoso lá. E aí a minha diretora chegou na época e falou que eu teria que ir todos os dias. Aí bateu aquele desespero, porque eu comecei a trabalhar na pandemia, então quando eu comecei a trabalhar lá na pandemia, eu já comecei a trabalhar de home office. E aí do nada eu ter que ir todos os dias, sendo que já tinham mexido comigo no caminho. Então eu fiquei com bastante medo. O que eu tive que fazer? Comprar o carro para poder trabalhar, porque sem o carro era muito perigoso eu ir trabalhar. Então, o que aconteceu? Com os meus 18 anos, tudo que eu disse que aconteceria, aconteceu. Não da forma que eu esperava que acontecesse. Não foi algo planejado, que eu pensei, eu vou fazer isso, 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 isso. Vai ser desse jeito, assim, assim, assado. Não, foi uma coisa natural e que, por ironia do destino, foram situações ruins que me fizeram, que me colocaram na situação em que eu disse que eu gostaria de estar. E até então eu ainda não sabia o que era a lei da atração. Eu só lembro que eu falei assim, caraca, tudo que eu falei que eu queria que acontecesse, aconteceu. E de fato aconteceu. Outras experiências que eu tive foi após a minha mãe falecer, eu descobri o Ho'oponopono. E quando eu descobri o Ho'oponopono, foi quando eu descobri o que era a lei da atração. E eu lembro que eu comecei a praticar o Ho'oponopono, para mim. Para quem não sabe, o Ho'oponopono é uma técnica havaiana que, se não me falha a memória, um médico psiquiatra curou uma ala psiquiatra inteira, simplesmente com o poder de 4 frases, que é: sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo.
Resumidamente, ele pegou o prontuário de todos os pacientes da ala psiquiátrica e fez de um por um, paciente por paciente. Vamos supor que eram 40 pacientes. Ele fez para 40 pacientes, individualmente, a repetição dessas frases. Sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Sou grato, eu te amo. E, magicamente, ele conseguiu curar o psiquiatra. Eu não lembro ao certo se ele curou ou se a ala psiquiatra só ficou mais fácil de lidar. Eu só sei que teve uma mudança muito significativa e daí surgiu o Ho'oponopono. E aí, começando a estudar o Ho'oponopono, a lei da atração, eu comecei a descobrir que tem uma técnica indiana que eu já usei para conseguir bastante coisas. Gente, para mim, um marco mesmo, que eu fiquei chocada com a lei da atração que aconteceu, foi que eu lembro que era uma virada de ano novo. Eu e o meu marido estávamos desempregados, a gente estava sem um ponto furado no bolso, a gente não tinha nem R$1 no dia. E foi a virada, né? Foi o dia 1º de janeiro. E aí eu lembro que quando a gente acordou, a primeira coisa que eu pensei foi assim, caraca, eu queria comer uma marmita hoje. Não quero comer comida, tipo, não quero fazer a comida. Isso eu pensei, eu não comentei pra ele, isso eu pensei. E na época a gente estava na casa da minha sogra. Minha sogra não estava, estávamos eu, ele e o meu cunhado. E aí eu lembro que eu pensei assim, queria uma marmita. Mas tipo, eu não pensei, eu queria. Ou, nossa, não dá pra comprar. Ou, sabe, eu só pensei, poxa, uma marmita hoje ia ser bom. E esqueci. Isso era por volta de 10h30 da manhã, quase 11 horas. Quando foi mais ou menos meio-dia e meio, a gente deitado, uma moto buzinou no portão de casa. E aí eu brinquei com meu marido e falei assim, vai lá pegar nossa marmita. E aí ele pegou e me ignorou, né? Ele sabia que não tinha como eu ter comprado nada. E aí a moto continuou buzinando. Aí eu falei assim, vai lá, amor, pegar logo a nossa marmita. Aí ele levantou e foi. A moto estava buzinando e eu não sei por que me deu vontade de pedir para ele pegar a marmita. Foi uma coisa muito involuntária, espontânea. E aí ele pegou e levantou e foi lá fora. Quando ele chegou lá fora, era um entregador com uma marmita de restaurante. E aí, terminou, meu amor. Vai colocar seu pratinho lá na pia, vai? Vai lá colocar. E aí, quando ele pegou a marmita, ele perguntou, né, se já estava pago, e o entregador falou que a marmita estava lá para aquele endereço e que já estava paga. Então, a primeira coisa que ele pensou é que era do irmão dele, afinal, nós não estávamos sozinhos. Chegou uma marmita que já estava paga e que não foi nós que tínhamos pedido. Então, ele foi lá perguntar pro irmão dele se ele tinha pedido. E aí, o irmão dele falou que não tinha pedido nada, que não tinha pedido comida nenhuma. E aí, ele chegou em mim e falou assim, acabou de entregar uma marmita aqui e não é do meu irmão. E eu fiquei em choque também, eu fiquei incrédula, porque assim, eu já sabia que era a lei da atração, mas eu não cocriei a marmita de forma consciente, não foi assim, eu não acreditava que a marmita ia chegar, foi só um desejo que eu pensei assim, poxa, eu queria uma marmita, só isso. E aí na hora que ele chegou, eu falei assim, toma aqui, a marmita, acabaram de entregar e já tá paga. Eu falei, mentira. Aí ele, é sério, o entregador falou, e não é do Brandon. Eu falei assim, cara, como assim? Como que no dia exato que eu falei que eu queria comer uma marmita e que eu não tinha dinheiro para comprar, coincidentemente, porque eu não acredito em coincidências, foi entregue uma marmita aqui? Qual era a probabilidade disso acontecer? Qual era a possibilidade disso acontecer? E essa foi a primeira maior experiência que eu tive com a lei da atração, que eu fiquei chocada, que eu fiquei incrédula. Aí eu fui fazendo outros testes, teste de ver borboleta, fazer teste de pedir dinheiro, não pedir querendo dinheiro, mas usando muita técnica indiana de universo, eu estou pronta para receber tanto de fulano, beltrano, ciclano. E eu lembro que eu fiz um teste, eu falei, universo, eu estou pronta para receber R$100 do meu pai, dentro das próximas 24 horas. E do nada, meu pai chega lá e fala assim, minha filha, você tá precisando de alguma coisa? Eu, não, pai, tá tudo suave, tudo tranquilo. E ele tirar os R$100 e falar, toma aqui pra você. Sem eu pedir, entendeu? Outra vez, eu lembro que eu estava no hospital e eu precisava muito de crédito pra falar com alguém. E eu precisava muito de... Filha, para de pular no sofá.
E eu precisava muito de crédito para falar com alguém. E eu não tinha dinheiro. Foi uma época muito escassa da minha vida. Eu não tinha dinheiro para colocar crédito. E, cara, eu lembro que instantaneamente chegou uma notificação de que o meu celular, o meu número havia sido recarregado. E eu não pedi para ninguém colocar. Na época eu ainda mandei mensagem para uma prima minha, que de vez em quando fazia um agrado para mim, se ela tinha colocado crédito no meu telefone, porque para mim não tinha como ser outra pessoa. E ela disse que ela não fez a recarga, sabe? E isso outras diversas situações que eu também co-criei, que assim, me fizeram ver que tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo, seja positivo ou negativo, acontece. O universo, ele não entende o que é não. Se na sua cabeça você só passar pela sua cabeça o tempo todo que você tem medo de ser roubado, que você tem medo de ser roubado, que você tem medo de ser roubado, você vai ser roubado. Porque você está entrando em sintonia com aquilo. Tudo que você vive hoje é consequência do que você cocria. Aí você pega e me fala assim, Gerliane, eu não tô vivendo o que eu quero, não. Não foi isso que eu criei pra mim, não. Só que, lembra que eu acabei de falar que o universo não entende o que é não? Se eu falar pra você agora, pra você não pensar em uma galinha, você vai pensar em uma galinha. O universo é do mesmo jeito. Se eu falar pra você, não olha pra sua mão, você vai olhar pra sua mão. Se eu falar pra você, não olha pro meu brinco agora, você vai olhar pro meu brinco agora. Porque o universo, ele não entende o que é não. O universo e a sua mente não entende o que é não. Ele só entende o que existe. Ele só entende o que é. Então, se você ficar me imaginando coisas ruins, se você ficar com pensamentos de escassez, se você ficar com pensamentos de eu não tenho isso, eu não consigo fazer isso, é isso que de fato vai acontecer. E eu fiquei muito curiosa para entender por que certas pessoas conseguiam tantas coisas boas na vida e outras não. Porque eu não quero ser uma das pessoas que não consiga coisas boas na vida. Eu quero muitas coisas boas para minha vida. Então eu fui pesquisar, fui estudar, fui entender. E eu fui entender que a lei da atração nada mais é do que Jesus ensinou pra gente. Pra gente orar, acreditar e ter fé, porque a gente teria, né? Basicamente aquilo, confia, ora, acredita que é teu. É isso. A lei da atração é puramente o que Jesus ensinou. Só que alguém, que eu não sei quem, meio que quis tirar um mérito de Deus nisso, né? Quis tirar, não sei nem se a palavra certa é mérito, mas resumidamente, quis desassociar Deus da lei da atração. Mas não é. A lei da atração é puramente o que Jesus ensinou. Eu vou ler para vocês aqui, capítulo 11, versículo 1 de Hebreus. Olha só o que está escrito. A fé é fundamento daquilo que ainda se espera e prova de realidades que não se veem. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela recebeu o testemunho de ser justo, pois Deus atestou o valor de suas oferendas. Sabe o que isso quer dizer? Isso está dizendo claramente que pela fé você recebe o que você acredita. O que é ter fé? Ter fé é você acreditar naquilo, é acreditar que já é teu, entendeu? É resumidamente isso que está escrito. Então, não pensa que se você é católico como eu, se você é evangélica, se você tem qualquer outro tipo de religião, não pensa que isso é um pecado, não pensa que isso é coisa do demônio, não pensa que Deus quer que você tenha uma vida miserável, porque Deus dá pra gente tudo que a gente quer se a gente tiver fé, se a gente acreditar, tá bom? Então acredita que você é merecedor, que você é merecedora das melhores coisas da vida. Peça pra Deus com fé, peça pra Deus com esperança e com a certeza de que já é seu, que você vai ver se realizar, tá bom? Esse foi mais um vídeo do canal de hoje. Um beijo, desejo ver você nos melhores lugares do mundo e até o próximo vídeo.